pessoal, para mais um vídeo do nosso canal Bino Sabe, da nossa série A Jornada do Feedback. Desde já eu peço que você deixe seu like e que você se inscreva no canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os impactos do eu social no feedback. E eu gostaria de falar um pouquinho desse livro aqui, ó, do Yuval Harari, né, que é o Sapiens, um livro muito legal. Porque o ser humano é um ser social, um ser que precisa viver em sociedade, um ser com essas características socioculturais que se destacou, diferente das outras espécies que existiam de Homo sapiens naquela época, pela sua habilidade de falar coisas que não existem, né, de pensamentos. Falar de coisas que vão acontecer, o que aconteceram, e falar de outras pessoas. E aí até o livro fala sobre essa habilidade de fofocar, que seria de falar, contar vantagens e de estreitar os laços. A partir do momento que falava-se mal de alguém para outro, esses dois ficavam fortes. Muitas vezes até venciam esse outro, o terceiro, né? E esses dois estreitavam o laço entre si. Essa característica fez com que os seres pudessem viver em tribos cada vez maiores. Apesar de não tão fortes como os homens de Neandertal, os Homo sapiens eram mais numerosos em suas tribos. Construíam laços verdadeiros entre si. E estes laços faziam com que eles conseguissem conviver em grandes grupos. Esses grandes grupos se tornaram grandes comunidades. E essas grandes comunidades logo evoluíram ao longo da história em grandes sociedades, civilizações e grandes cidades. O que fez a grande diferença, né, entre os outros espécimes humanoides, fazendo com que nós, né, vencêssemos essa luta da evolução. Há quem diga que é apenas um motivo de carência de ego, desejar tanto a aprovação dos outros. Claro, existem pessoas que têm isso de maneira patológica, mas nós estamos falando de todo mundo. Mesmo aquelas pessoas que se sentem os valentões, aqueles caras que não precisam da aprovação de ninguém, no final das contas são admirados por muitas outras pessoas e isso os alimenta. As pessoas precisam da aprovação dos outros. E é algo ligado ao nosso DNA, desde a época rudimentar e rupestre da época das cavernas, aí, né? O ser humano precisa viver em sociedade e criar elos com outros indivíduos para que seja mais forte. Então a necessidade de pertencer a um grupo, de ser aceito e ser admirado é algo latente a todos nós. Baseado no princípio majoritário da maioria, sempre a maioria venceu, a maioria prevaleceu. Fazer parte da maioria era buscar a interseção do desejo da maioria. Se todos queriam algo, então iriam caminhar para um sentido. Baseado nisso, essas relações começaram a ser construídas com objetivos em comum. E a validação dos outros foi peça fundamental para que as sociedades e comunidades florescessem. Peça fundamental que carregamos até hoje. As tribos não são mais aquelas tribos das cavernas, e sim as empresas. Os cargos, os salários, ficaram no lugar da carne e da caça e do lugar mais próximo à fogueira. Esse destaque foi sendo dado ao longo do tempo aos indivíduos que possuíam maiores habilidades, ou que estavam mais alinhados ao desejo da maioria. Bom, se nós como seres estamos fadados, simplesmente fadados, a seguir a maioria, não por um objeto de falta de personalidade, mas porque somos seres sociais. Isso significa que grande parte dos nossos atos sempre vão estar ancorados com a aprovação de alguém ou de um grupo. Esse grupo vai estar ancorado, de acordo com as suas condutas, a uma moral, essa moral, né, sendo reportada a uma ética. O conjunto de dados éticos, a ética zomba da moral, né? O conjunto de dados éticos são as regras imutáveis. E a moral é quando esses indivíduos ou grupo colocam esse código de ética e regras, né, em prática. A conduta leva à moral. O que eu estou querendo dizer? Que existe sempre no ambiente algo que é aceitável, que ao longo do tempo as pessoas começam a aceitar ou achar que é correto. E toda vez que houver um ser diferente, esse será o alvo. Alvo de críticas. Alvo de, por favor, mude, você deve ser igual aos demais. Podemos dizer então que existe um verdadeiro subconsciente coletivo, que nos guia a andar mais ou menos parecido com todo mundo. Claro, isso é a moral, somos guiados pela moral.
né, ancorados pela ética e muito pela nossa conduta do dia a dia, da rotina que nós devemos seguir. O que as pessoas acreditam ser bom ou ruim, certo ou errado, muitas vezes está pautado sobre essa nossa visão sobre a moral, sobre a conduta, sobre se todo mundo anda fazendo isso ou não. Ou seja, grande parte dos nossos feedbacks pode vir dessa nuvem de conceitos morais, de condutas que podem ser ou não o melhor para nós, mas sim reflexo do que a maioria faz. Nós estamos abordando essa parte social de entender que o ser humano é um pouco Maria vai com as outras, ele acaba seguindo um pouco o que os outros dizem e se importa muito com o sentimento e com a avaliação alheia, porque isso é algo na nossa natureza. Muitas vezes você pode colocar na sua mente um mindset de que você não depende dos outros, ou que você vai fazer as coisas não importando, né, o que os outros avaliem, mas isso não é verdade. Você sempre vai pesar a mão sobre a ótica do outro, o julgamento e a aprovação do outro. Então, esse vídeo foi importante para que você se sensibilize e entenda que os seres são levados a dar feedbacks baseado no que eles acham que a maioria está fazendo de correto. Às vezes um feedback que você recebe não necessariamente é um feedback melhor para você. E você, dando feedback, precisa pensar se aquele feedback que você está dando para aquela pessoa realmente é algo ligado à missão e à visão da empresa, ou então se é um aspecto social de ele se parecer mais com todo mundo. Claro, nós desejamos que as pessoas sejam elas mesmas e que se destaquem, mas um certo senso de uniformização deve existir numa organização, para que elas possam garantir os seus valores e crenças, para que isso não se perca ao longo do tempo e que a empresa possa sustentar a sua marca e a sua imagem. Essa parte da nossa jornada serviu para entender um pouco como o aspecto do eu e do ser humano social pode impactar no feedback. Nos próximos vídeos nós iremos ver como a mente funciona no momento do feedback, tanto na hora de dar como na hora de receber. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Então deixa o seu like e se inscreve no canal. E não deixe de conhecer o nosso podcast que chama BizuCast. Você pode acessar tanto pelo Spotify como nos principais agregadores de podcast que tem por aí. Basta digitar no Spotify BizuCast, né? Você vai encontrar os episódios do BizuCast, ou no seu agregador de podcast favorito também escrever BizuCast e você vai encontrar ele lá. É super fácil, é super simples. Por que eu estou indicando você a escutar o podcast? Porque lá no podcast nós temos uma versão de até 1 hora, né? Geralmente a gente tenta não passar de 1 hora, no máximo 1h20, né? Mas a gente sempre faz abaixo de 1 hora. 55 minutos, né, de material junto com a nossa equipe do BizuCast, onde a gente destrincha o tema aqui que a gente aborda no vídeo de maneira superficial, lá de maneira profunda. Então, eu peço para que você escute lá e possa se aprofundar. E fica ligado que tem muito mais coisa legal que vem por aí, hein?